Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos contemplar o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara, o nascimento do filho tão esperado e os desdobramentos dessa promessa que mudaram o rumo da história. Gênesis capítulo 21. O nascimento de Isaque. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E, no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Agar e Ismael são mandados embora. Certo dia Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada, e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e, lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos. Levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Abraão e Abimeleque. Por esse tempo Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficou, comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada, e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho, e Abimeleque perguntou: por que você separou estas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: elas são um presente para você. Ao receber estas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Explicação. Gênesis 21 começa mostrando a fidelidade absoluta de Deus ao cumprir sua promessa a Abraão e Sara. O texto diz que o Senhor visitou a Sara, isto é, Deus realizou exatamente o que havia dito. Sara concebeu e deu à luz um filho na velhice, no tempo determinado por Deus. Abraão chamou o menino de Isaque, como o Senhor havia ordenado, e o circuncidou ao 8º dia, obedecendo ao pacto estabelecido em Gênesis 17. Abraão já tinha 100 anos quando Isaque nasceu, e Sara, cheia de alegria, declara que Deus lhe deu motivo de riso,
pois aquilo que era impossível aos olhos humanos se cumpriu pela ação divina. Ela ainda diz que todos que ouvirem sobre esse milagre rirão com ela, reconhecendo a graça de Deus. Assim, Isaque cresce e chega o dia em que é desmamado, ocasião em que Abraão faz uma grande festa para celebrar esse marco importante da vida do filho da promessa. Mas no meio dessa alegria, surge um conflito. Sara vê Ismael, filho de Agar, com Abraão, zombando. A Bíblia não detalha exatamente o que Ismael fez, mas o termo indica escárnio, desprezo ou provocação. Sara fica indignada e pede a Abraão que mande Agar e Ismael embora, para que Ismael não tenha participação na herança com Isaque. Isso deixa Abraão profundamente angustiado, pois Ismael também era seu filho amado. Porém, Deus fala claramente com Abraão, ordenando que ele não se entristeça e que faça o que Sara está pedindo, porque Isaque é o filho da promessa, aquele através de quem Deus cumpriria seus planos redentores. Ao mesmo tempo, Deus conforta Abraão e declara que também faria de Ismael uma grande nação, porque ele era descendente de Abraão. Abraão então se levanta cedo, prepara pão e um odre de água, entrega a Agar, e a despede com o menino. Agar parte e anda pelo deserto de Berseba, mas logo toda a água termina. Desesperada, ela coloca Ismael à sombra de um arbusto e se distancia, porque não suportava ver o filho morrer. Ali, ela levanta a voz e chora. No entanto, Deus escuta o clamor do menino, um detalhe precioso que mostra o cuidado divino para com os que sofrem. O anjo de Deus chama do céu e diz a Agar para não temer, garantindo que Deus ouviu a voz do menino e que ele se tornará uma grande nação. Então Deus abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água. Ela enche o odre e dá de beber a Ismael, salvando sua vida. O texto afirma que Deus estava com o menino, que cresceu no deserto, tornando-se arqueiro, e mais tarde sua mãe escolhe uma esposa para ele da terra do Egito. Na última parte do capítulo, Abimeleque, rei de Gerar, junto com Ficol, o comandante do exército, procura Abraão e reconhece que Deus está com ele em tudo o que faz. Eles pedem um acordo de paz para garantir confiança e bom tratamento entre eles. Abraão aceita, mas apresenta uma queixa sobre um poço que os servos de Abimeleque haviam tomado. Abimeleque diz que não sabia disso. Então Abraão separa 7 cordeirinhas como testemunho de que aquele poço lhe pertencia. Por causa disso, o lugar passa a ser chamado de Berseba, que significa poço do juramento ou poço das 7. Ali, ambos fazem um pacto. Após o acordo, Abraão planta um tamarisco em Berseba e invoca o nome do Senhor, o Deus Eterno. Isso mostra que Abraão reconhece que toda a sua segurança, provisão e futuro vem de Deus. O capítulo termina dizendo que Abraão habita por muito tempo naquela terra, em paz. Gênesis 21 revela 3 verdades fundamentais para a fé cristã: Deus cumpre suas promessas, Deus cuida daqueles que sofrem, mesmo os que estão fora da linha da promessa, e Deus é fiel para guiar, proteger e estabelecer seu povo em meio às dificuldades da vida. É um capítulo que mostra tanto a soberania quanto a misericórdia do Senhor, que age com poder, justiça e compaixão. Amém. Se você gostou de A Bíblia Narrada e Explicada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.